galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula no Se Liga na Educação. Hoje nós vamos continuar o tema doenças, trabalhando doenças que não foram abordadas na aula anterior. Quem está aqui comigo hoje é o Daniel. Oi, Daniel. Obrigada. Bom, a aula de hoje vocês vão encontrar lá na semana 6 do PET 3 para o 7º ano do ensino fundamental. Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje nós vamos falar sobre doenças que envolvem protozoários e fungos. Continuando então a habilidade de identificar as principais doenças causadas por esses micro-organismos, protozoários e fungos. Na última aula nós vimos então as doenças causadas por vírus e bactérias. Então, para completar e fechar essa parte, nós vamos falar dessas duas últimas. Então, doenças causadas por parasitos, né? Principalmente os protozoários. Para começar falando disso, eu gostaria que vocês entendessem o que é um parasito, né? O que é parasitismo? Para que serve isso, né? Então, o parasito é um organismo que vive na superfície ou no interior de outros organismos, como o ser humano, como o cachorro, né? Que tem as pulgas, que são ectoparasitos, ou a leishmania, que é um parasito intracelular. Então, nós vamos ter parasitos que se aproveitam dos nutrientes, né, do hospedeiro para benefício próprio. Muitas das vezes, esses parasitos vão causar algumas doenças. Então, as parasitoses são doenças causadas por parasitos. E elas podem ser, né, transmitidas por diversas formas. A gente vai ver mais em detalhes isso. As parasitoses são, então, todas as infecções causadas por parasitos durante o parasitismo, que é quando o parasito se instala no organismo e suga, né, os nutrientes que o hospedeiro possui. Então, elas podem ser, por exemplo, causadas por protozoários, como é o caso das amebas, que vai causar amebíase, da leishmaniose, causada pela leishmania, da doença de Chagas, devido ao tripanossoma, e a malária, graças ao plasmodium. E também são causadas por vermes, o oxiurus, a lombriga, muito conhecida, né? As tênias, mais conhecidas como solitárias, e os esquistossômulos, que são os causadores, então, da doença da barriga d'água, da xistose. Bom, a transmissão desses parasitas podem ser de duas formas, seja ela de forma direta ou indireta, ou seja, nós adquirimos esses organismos através do contato direto com alimentos e água contaminadas, ou seja, na ingestão desses alimentos, através da boca. Ou então de forma indireta, por meio da pele, quando o parasito ele penetra literalmente na pele, ou então quando ele utiliza vetores para penetrar o nosso organismo, como é o caso do Trypanosoma cruzi, com o barbeiro, né? E da leishmaniose, com o flebotomínio, que vai ser responsável por transmitir para a gente essa doença. Então, vou falar para vocês um pouquinho mais sobre a leishmaniose. Nós temos dois tipos, leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral, tá? Elas podem ser causadas por diferentes leishmanias. Nós temos muitas espécies de leishmanias que causam essas duas doenças. Então, como exemplo de leishmaniose cutânea, eu trouxe para vocês aqui a brasiliensis. E como exemplo de leishmaniose visceral, a Donovane ou infanto são responsáveis por essa doença. Principais sintomas. Como são duas doenças diferentes, cutânea e visceral, vou falar delas separadamente. Então, na visceral, nós vamos ter alterações esplênicas, que são alterações no baço, ou então, e também as alterações hepáticas, ou seja, lá no fígado. Comprometimento renal e pulmonar. Então, a visceral, o próprio nome já diz, ela vai acometer as suas vísceras, né, de forma interna no seu organismo. Já a cutânea, ela acomete
a pele, né? Forma feridas na pele, podendo desenvolver e acometer também a mucosa, podendo perder, às vezes, a narina, parte da boca, do céu da boca, né? Então, dependendo do grau da lesão, pode ter um comprometimento muito grande. Elas são, então, transmitidas, né, através da picada do flebotomínio, da fêmea do flebotomínio, que pode ser tanto do gênero Phlebotomus ou Lutzomia. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem para vocês verem esse micro-organismo, esse parasito. Nessa imagem aqui, a gente pode ver esses pontos mais escuros. Isso aqui é uma célula, tá, gente? É o núcleo dela aqui, várias células em roxinho. E aí, quando eu tenho vários pontinhos pequenininhos nessas células, são as leishmanias, as amastigotas, que estão intracelularmente, elas estão lá dentro da célula. E eu tenho as promastigotas, que são as formas flageladas. Elas são mais afinaladas, com presença do núcleo aqui em roxinho e o flagelo que vai fazer a locomoção desses micro-organismos. Bom, aqui tem um flebotomínio. As pessoas costumam falar mosquito, mas ele não é um mosquito, ele é um flebotomínio, é um outro tipo de inseto, embora o nome popular dele seja mosquito palha, tá? Mas ele é um flebotomínio. E ele vai causar na leishmaniose cutânea lesões como essa aqui, ó. São lesões bem típicas, com as bordas elevadas. E no cão, a leishmaniose visceral acomete também o cão, vai causar o emagrecimento do cão e uma característica bem exclusiva de leishmaniose, que é o crescimento da unha. Você pode cortar que a unha não para de crescer, ela continua o seu crescimento. Mas a leishmaniose visceral, ela não atinge somente o cão, ela atinge nós humanos também. No cão, ela utiliza ele como reservatório no meio urbano, porque no ambiente silvestre são outros tipos de reservatórios, né? Mas ela se instalou muito bem no cão e para eles não tem cura, infelizmente, mas existe tratamento, tá? E aí você consegue baixar a dose, a concentração de leishmania nesse cão, fazendo o tratamento corretamente nesse animal, diminuindo a concentração do parasito, você evita que ele infecte, né, o flebotomínio e transmita isso para outras pessoas. Mas dependendo do animal, dependendo do quadro, ele pode não aguentar o tratamento e aí às vezes a gente tem que sacrificar o animal. Bom, já no ser humano, as lesões cutâneas podem ser não somente essas na pele, como eu disse para vocês, mas acometer também a mucosa da pessoa. A leishmaniose visceral no ser humano, ela vai provocar alterações de hepatoesplenomegalia. O que é isso? É o aumento do baço. Esse baço aqui está extremamente aumentado, como vocês podem ver na figura, era para ele estar um terço do tamanho que está aqui. Então nós temos um aumento do baço e também do fígado aumentado. Nessa imagem fica bem claro uma hepatoesplenomegalia. Bom, agora nós vamos falar sobre a doença de Chagas, bem conhecida também, né? O seu agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que também é um flagelado, bem parecido lá com a leishmania. É esse organismo aqui, ó. Ele tem o flagelo, aqui o núcleo bem delimitado e ele é afinalado também, tá? Os principais sintomas da doença de Chagas envolve logo no início, quando a pessoa é infectada, o chagoma, que eu vou mostrar uma foto já para vocês do que é esse chagoma. E depois a pessoa pode ter uma miocardite, que vai levar a pessoa à morte por insuficiência cardíaca. A transmissão é de forma indireta, por meio da defecação do barbeiro no local da picada. Esse barbeiro normalmente pertence ao gênero Triatoma. E também pode ser de forma congênita, na amamentação ou no transporte de órgãos e também por transfusão sanguínea.
Essa picada do barbeiro, pessoal, normalmente, né, vocês podem estar se perguntando assim, mas como que ele pica e ela é transmitida através da defecação? Então, ele pica a pessoa, ele defeca logo em seguida, a pessoa vai coçar, quando ela vai ter sentir, né, um incômodo, ela coça, e quando ela coça, ela faz uma abertura na pele, o que faz com que as fezes desse inseto sejam inseridas juntamente com os protozoários e penetrem a nossa pele, invadindo o organismo. E aí ele vai migrar, vai se instalar principalmente no músculo do coração, por isso que ele vai causar essa miocardite. Bom, então tá aqui uma fotinha que eu trouxe para vocês do barbeiro, que esse aqui é o Triatoma infestans. Ele gosta de viver em casas de pau a pique, principalmente nas frestas dessas casas, esteiras. Então, o norte de Minas é uma região endêmica de doença de Chagas. A gente encontra muito desses barbeiros lá infectados naturalmente no ambiente. É uma doença característica da região. Bom, aqui eu trouxe para vocês a imagem do chagoma. Então, logo que a pessoa se infecta, que tem a picada, tem esse primeiro sintoma aqui, que é esse inchaço da pálpebra superior da pessoa, geralmente do lado acometido. E um coração, um megacoração, que é o aumento do músculo cardíaco, né? Então, quando você tem um megacoração, você pode evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca, uma vez que as suas células do miocárdio estão comprometidas. Pode faltar sangue em algumas regiões, levando aos quadros de insuficiência cardíaca. Muitas vezes ele cresce tanto que ele não consegue bombear o sangue, ele não consegue bombear o fluido, né, sanguíneo por todo o corpo, levando a quadros de óbitos. Mas existem pessoas que vivem muitos anos com a doença de Chagas, muitas vezes sem saber que tem a doença de Chagas, principalmente em regiões endêmicas. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as eumintoses, né? Trouxe aqui a esquistossomose, causada pelo Schistosoma mansoni. Os seus sintomas incluem irritação da pele, geralmente aonde a cercária, né, penetrou na pele da pessoa, coceira, febre, calafrios, tosse, dor de cabeça, dor de barriga, dores nas articulações e também dores musculares. Essa doença, pessoal, ela é transmitida através, né, da liberação dos ovos do verme por meio das fezes humanas. E na água, os ovos eclodem. Quando eles eclodem, eles liberam larvas que vão infectar os caramujos, mais especificamente as bionfalárias. E aí, esses caramujos são os hospedeiros intermediários, que é onde esse organismo, esse parasito, vai terminar o seu ciclo. E lá nos caramujos, eles são liberados depois em formas de cercárias, e é essas cercárias que vão penetrar a pele do homem em contato com a água. Então, quando o homem entra em contato com a água próximo, né, de regiões que tenham caramujos, e esses caramujos estejam infectados com esses parasitas, ele pode, então, adquirir a doença. A ascaridíase também é uma verminose, né, causada pelo Ascaris lumbricoides, mais conhecida como lombriga. Sintomas: ao contrair a infecção pela primeira vez, as pessoas podem não apresentar os sintomas, ou então podem desenvolver tosse, febre, respiração sibilante, dores abdominais, enjoo e também vômito. Sua transmissão é direta através da ingestão de água e de alimentos que estejam contaminados com esse verme. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as doenças fúngicas, ou seja, doenças que são causadas por fungos. Nós temos micoses que são superficiais e também micoses profundas, né? As micoses são as doenças causadas por fungos. As superficiais são os fungos que atacam principalmente as partes que revestem o corpo, como pele, unha, pelos, cabelo. Trouxe aqui uma foto para vocês de uma micose de unha,
que é chato para tratar, né? Fungo, gente, é muito resistente. Então, a dificuldade de tratamento dele é muito grande, tá? Devido a essa resistência que ele tem ao tratamento. Vamos ter a piedra, que é uma micose de cabelo, né? Que é uma doença que atinge os cabelos e formam nódulos brancos. Esses nódulos que vocês podem ver aqui na imagem. Regiões mais esbranquiçadas, né? Atinge também a barba através da Tinea barbae, bigode e pelos pubianos. Geralmente ela é assintomática e ela causa uma lesão eritomatosa edemaciada. O que é isso? Eritomatosa, gente, é quando causa eritema, uma vermelhidão na região. E edemaciada é quando forma edema na região acometida. Bom, temos também a Tinea pedis, que é muito conhecida como pé de atleta. Essa a maioria de vocês já deve ter conhecido ou ouvido falar, né? É uma doença que acomete os pés, causando um prurido, uma coceira intensa entre os dedos, e pode acontecer também o aparecimento de vesículas com líquido claro nessas regiões. Como acomete regiões das dobras dos dedos, entre os dedos, pode ocorrer ruptura dessa pele. E essa ruptura pode, por exemplo, causar uma co-infecção com bactérias, o que dificulta ainda mais o tratamento desses organismos. Pode também haver uma descamação da pele e a unha ficar esbranquiçada. Geralmente, quando a unha do pé fica branquinha, da mão também, que está contaminada com algum tipo de fungo. Já as micoses profundas, né, eu trouxe para falar para vocês a candidíase. Ela atinge tecidos e regiões mais profundas, como o próprio nome já diz. Ao contrário das superficiais, que vai atingir pelo, pele, unhas, essa vai atingir outras partes do nosso organismo. A candidíase é a causa mais frequente do corrimento vaginal. O fungo responsável por ela é a Candida albicans. E ela pode se alojar na pele, no trato respiratório, mucosa oral, estômago, intestino e também na vagina, que é o mais comum. Mas ela pode ser oportunista e acometer outros órgãos também. Os principais sintomas é a coceira, né, o prurido, o ardor na vulva, corrimento espesso, vermelhidão, dor nas relações sexuais, e ela é uma micose oportunista, o que significa que ela pode acometer unhas, pulmões, além da genitália, tá? É muito comum a candidíase nas mulheres, mas ela pode aparecer também nos homens, e eles são transmissores da mesma forma que as mulheres são, tá? Então, se enganem quem pense que homem não tem candidíase, ele pode ter sim. Trouxe aqui só para a gente poder fechar a aula de hoje uma atividade. Eu trouxe aqui uma atividade 1 da semana 6, que era para relacionar as doenças a seguir com os respectivos agentes etiológicos. Então aqui nós temos os agentes etiológicos em A, Trypanosoma cruzi, B, Entamoeba histolítica, C, Leishmania, D, Candida albicans. Então a leishmaniose, né, ela é causada pela Leishmania. Aqui, letra C. Doença de Chagas, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, lembra? Que é transmitida pelo barbeiro. Então, tá aqui, ó, letra A. Candidíase, eu acabei de falar dela, ela é causada pela Candida albicans, letra D. E a amebíase é, então, causada pela Entamoeba histolítica, letra B. Finalizando, então, a sequência correta ficou CADB. Nós finalizamos por aqui. Se você perdeu a aula de hoje, vocês podem acessar o canal no YouTube para assistir essa e as demais aulas. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Um abraço para vocês.